Boa noite aos meus irmãos, aos meus amigos, gente querida que tem me acompanhado através do Evangelho de Umbanda, né? Desse projeto maravilhoso que nós montamos para falar um pouco sobre Deus, um pouco sobre espiritualidade, espiritismo, sobre a Bíblia Espírita e estudarmos um pouco da história através da história. Eu proponho para nós hoje aprendermos e estudarmos com Jeremias. Através de Jeremias nós vamos poder entender um pouco do que a gente vive hoje, um pouco da nossa história, um pouco da nossa realidade. Eu estou aqui com a minha Bíblia, também uma versão da Bíblia Espírita. Ela está ali, que é a Bíblia Real Espírita, e daqui a pouco eu quero trazer um pouco também, deixa eu só corrigir aqui, para a gente poder falar. Eu estou aqui então com o Velho Testamento, Jeremias. Eu não vou ler tudo, eu vou ler um verso que é especial aqui pra gente, que ele tá em Jeremias 6, aparece em Jeremias 6. Eu quero ler um versículo aqui em especial. Aqui, em Jeremias, ele fala em relação a Deus que naquele momento encontrava-se um pouco cansado, exausto daquela maneira da existência religiosa, da maneira em que eles praticavam a religião, a maneira que o povo israelita praticava, porque eles eram muito bons em cuidar do templo, em preparar o templo, organizar o templo, cuidavam muito bem do templo, das paredes e dos tijolos, mas dificilmente eles entregavam o próprio corpo, entregavam a própria consciência para esse Deus, né? O que mostra aqui é que eles criavam maneiras muito boas, muito bonitas para falarem sobre Deus, para adorarem Deus, falarem da palavra de maneira muito doce, muito bonita, mas sempre muito superficial, porque eles falavam muito sobre paz, sobre Deus, sobre amor, sobre altruísmo, mas que na verdade não existia. Eles falavam coisas muito bonitas e positivas para aquelas pessoas que queriam ouvir isso, mas em verdade eles não viviam aquilo, eles viviam de maneira perversa e alienada dentro daquele conceito de Deus que eles tinham daquele tempo, né? Aí eu quero falar aqui em especial do capítulo 6 para vocês, versículo 19, onde ele diz: Ouve, ó terra, eis que eu trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos teus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Observem bem como esse momento, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, ele se encaixa muito bem, perfeitamente no momento de hoje. Veja só, ouve, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos teus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, ou seja, o mal que recairia sobre eles, o mal que recairia sobre a terra, não era nenhum mal vindo de Deus, nenhum mal fruto de nada espiritual, de nenhuma demanda, de nenhum santo, de nenhuma energia sobrenatural, mas o mal fruto dos seus pensamentos. Veja só, aonde os nossos pensamentos vão. Aí eu quero ir no verso 7 também, capítulo 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor.
e não antes a si mesmos, para a confusão de si mesmos. Ou seja, nada sobrenatural pairaria sobre eles, recairia sobre eles, nenhum mal externo, nenhum mal vindo de fora, mas um mal vindo dos próprios pensamentos, da própria consciência, daqueles que estavam nesse ou naquele processo. Ou seja, não existe nenhuma ira externa, nada sobrenatural, nada em relação a algo externo, mas sim aos seus pensamentos. Pensa, o juízo de cada homem na terra são os seus próprios pensamentos. A sentença, a vara de medir de cada um não vem de fora, mas os seus próprios pensamentos. O mal de cada um, não é? Muitas vezes nós falamos de um diabo externo, de um Exu externo, de um Egum externo, de uma demanda externa. Mas muitas vezes esse diabo, esse Egum, essa demanda vem da nossa própria emanação, do nosso próprio pensamento. Ele não vem de fora, mas ele vem daquilo que nós produzimos, de acordo com aquilo que nós emanamos, desejamos, criamos no subconsciente e trazemos para a Terra. Muitas vezes as pessoas querem fazer de Exu, de Egum, os criadores da sua miséria existencial, quando em verdade ele mesmo é o causador. Tem pessoas que passam dias, horas, madrugadas, anos procurando o Exu responsável pela demanda, pelo mal, a pessoa que fez aquela demanda, aquela riada, aquele problema na vida dele. De onde procedeu, de onde veio aquela macumba, aquela coisa má, aquele trabalho, aquele despacho, quando na verdade a macumba, o trabalho, o despacho nasceu do nosso ou dos seus próprios pensamentos, não veio de fora. Muitos acreditam que devido à sua vida ruim, às suas coisas ruins, tantos problemas, imaginam que são pessoas que estão perseguindo, espíritos perseguindo, as trevas perseguindo, e na verdade não existe nada externo, não existe nenhum trabalho, nenhuma demanda, nenhum Exu, nenhum Egum, ninguém que tenha recebido nada para fazer isso, a não ser a própria emanação que você tem dentro de você, seus próprios pensamentos, seus julgamentos que você põe para fora. Eu já vi tantas pessoas tentaram encontrar a razão daquela doença e não encontrar. Vão em médicos, vão em psicólogos, vão em psiquiatras, fazem exames e não conseguem encontrar a razão daquela doença, então procuram pais de santo e templo e quem possa legitimar aquilo que ele pensa de que foi alguém que fez algum trabalho para ele, mas ele não consegue em nenhum momento se colocar nesse lugar de que a negatividade dele, os pensamentos ruins, as suas atitudes ruins e fragilizadas diante dos fatos que acontecem na sua vida, que fazem você interpretar os acontecimentos da sua vida como alguém que traz algo de fora para você e faz com que você não interprete que muitas vezes a doença está saindo de dentro de você para fora. Tem pessoas que não conseguem interpretar a própria vida em que ela está, porque muitas vezes a própria vida em que ela está é uma sentença dos próprios pensamentos em que ela emana, dos próprios julgamentos que ela faz.
Será que alguém pode viver independente do que pensa? Será que tem pessoas, ou existem de fato pessoas que acreditam que os pensamentos que ela produz nada tem a ver com a vida em que ela vive? Que os pensamentos maus que ela produz não são as coisas que somatizam de ruim na vida dela. Porque aquilo que a gente pensa, a gente produz e a gente faz com que nasçam coisas ruins e negativas na nossa vida. A nossa vida, ela é um brotar de muitos pensamentos que nós pensamos o tempo inteiro, mas tem pessoas que acham que os seus pensamentos estão destituídos dos acontecimentos da sua vida e não está. Não tem como ter uma vida saudável sem pensamentos limpos, sadios e puros. Seria impossível você viajar, conhecer o mundo, conhecer a terra, conhecer outros lugares, outras maneiras de pensar, de agir, de viver, chegar feliz, maravilhoso em outros lugares, em outras vidas, conhecer outras pessoas, sem que você não possa limpar a sujeira produzida pelos seus próprios pensamentos, pela sua consciência suja. Uma consciência suja produz coisas sujas, produz uma vida suja, produz uma vida não saudável, cheia de doenças, cheia de coisas ruins. Não é? Não é possível termos uma vida sadia se não parar de colocar para fora a maldade das nossas vidas, dos nossos pensamentos. Tem pessoas que pensam que o problema da vida delas é o quê? É o uso do álcool em excesso, é o vício no sexo, é o vício na mentira, são os amigos que te levam para caminhos que não sejam bons, caminhos que você escolhe que muitas vezes não são bons porque outras pessoas más entraram na sua vida. Isso não é verdade. Muitas vezes nós somos o mal. Nós carregamos o mal dentro de nós e nós não acreditamos nisso. Às vezes nós acreditamos que se trocar os amigos, se trocar de emprego, se trocar aquela namorada, se trocar aquela esposa, aquele marido, que tudo melhorará, que tudo mudará. Muitos creem que se fizer um trabalho para destruir aquele vizinho mau, para destruir aquele chefe mau, para fazer aquela pessoa chata do escritório ir embora, para fazer aquele irmão chato sair da sua vida, do seu caminho, que isso vai mudar a sua vida. Quantas vezes a gente não pensa isso, não é? Às vezes a gente pensa que você está levando uma vida ruim, que nós estamos levando uma vida ruim, porque seus colegas é que são ruins, suas companhias é que são ruins, o bairro em que você mora que é ruim, não é? As pessoas do curso que você faz é que são ruins, aquele local de trabalho é que é ruim, e você acredita que se você mudar de trabalho, mudar as pessoas, não é? Talvez o caráter se alteraria, não é? Quantas vezes a gente acha que a frequência de pensamento poderia alterar esse lugar aqui dentro que você não quer mexer, mas isso não passa de um auto-engano.
Não existem alterações exteriores que possam acontecer para mudar o que interiormente existe dentro de você, que você não aceita e não quer mudar, e você crê o tempo inteiro que a sua vida é ruim, que a sua vida está ruim, porque o outro é quem te faz coisa ruim, o outro é quem demanda vida ruim. E quantos de nós não pensam exatamente assim? Que se tirar aquela pessoa que está na tua frente, te causando problema, te causando mal, a sua vida não vai melhorar, a sua vida não vai para frente. E assim as pessoas vivem de despacho em despacho, macumba em macumba, trabalho em trabalho, para tirar todos aqueles que ela acha que são pedras no caminho, para a vida dela melhorar, para que ela tenha uma vida melhor, sendo que a macumba que atrapalha ela, o despacho que atrapalha ela, a maldade que atrapalha ela, são frutos dos próprios pensamentos dela. O que atrapalha ela são os julgamentos dela, é o olhar negativo que ela tem em relação à vida, é o que ela vê e ela fala mal, ela critica. Essa é a macumba, essa é a coisa ruim, esse é o Exu mal despachado, os pensamentos que ela tem, mas ela não compreende que ela é o mal da própria vida dela. Que loucura, não é? Mas o que Jeremias diz aqui e o que ele quer nos mostrar é que nós somos o que nós pensamos. Isso é o que nós deveríamos pensar e nos preocupar, em sermos pessoas boas, pessoas melhores, porque nós não somos o que nós acreditamos que nós somos. Nós somos de fato aquilo que nós produzimos, que nós mentalizamos, não aquilo que nós achamos, porque muitas vezes a nossa imaginação, a nossa loucura em relação ao que nós somos é completamente destituído da verdade. Não faz o mínimo sentido daquilo de que realmente nós somos para o mundo. Por isso ele diz, não procure nas esquinas, não precisa fazer um curso, não precisa se matricular em nenhuma faculdade, ou que você leve anos estudando, pesquisando sobre árvores genealógicas e psiquiátricas, aonde habita a raiz da maldição familiar que você carrega dentro de você. Não precisa ir tão fundo quando está tão próximo, né? Não precisa você encontrar nenhum feitiço que foi feito. Não que não exista, não que não façam trabalhos, não que não emanem contra você, não que tenham intenções, que não tenham nenhuma intenção ruim contra a tua pessoa, porque o que mais existe nesse mundo são pessoas despeitadas, mentirosas, arrogantes, prepotentes, narcisistas, psicopatas, que querem destruir as outras, que emanam coisas ruins contra as outras, que de fato têm pensamentos negativos. Esses pensamentos interferem nas nossas vidas, nos nossos cotidianos, nos nossos trabalhos, interferem diretamente nos nossos sonhos, em relação àquilo que nós queremos alcançar, queremos chegar. Existe, existe. Existe. Existe a demanda? Existe. Certas demandas são mais poderosas e têm mais força do que o próprio sentido do bem na tua vida.
Claro, nós deixamos entrar, nós temos frestas que deixam essas coisas entrar, mas existem. Mas o que eu quero dizer aqui, utilizando desse pequeno texto de Jeremias, é que muitas vezes nós é quem somos o mal, nós é quem somos a macumba, nós é quem somos o despacho na vida do outro, nós é quem desejamos o mal na vida do outro, os nossos desejos de destruição da vida do outro, o nosso desejo de que o trabalho, de que a família, o relacionamento, a viagem, o estudo do outro dê errado é muito grande. A nossa mania de que nós nos achamos melhores do que os outros, mais merecedores, de que todas as bênçãos divina e espiritual devem vir para nós e não para os outros. Muitas vezes nós somos esse despacho na vida do outro e nós não nos vemos dessa maneira. Nós somos muitas vezes arrogantes, prepotentes, egoístas, soberbos, mentirosos, julgadores, arrumadores de confusão, mas nós não queremos nos ver dessa maneira, porque nós acreditamos que o mal, que o egoísmo, que a emanação ruim está somente dentro do outro, que o outro quer nos fazer coisas más, mas nós não temos a capacidade, nunca nos vemos como uma fonte jorradora, muitas vezes, de coisas más, coisas ruins contra os outros. É sempre o outro que tem inveja, é sempre o outro que quer me destruir, é sempre o outro que conta mentira, é sempre o outro, como se eu fosse vítima o tempo inteiro do outro, como se eu fosse a maior vítima das maldades do outro, quando em verdade muitas vezes esse outro sou eu. Mas eu não tenho a capacidade de ser verdadeiro comigo mesmo, porque ser verdadeiro consigo mesmo dói, machuca, atinge o meu ego, atinge o meu íntimo, as falsas verdades em que eu vivo, e eu não quero chegar nesse lugar tão profundo e tão escondido dentro de mim. Então eu prefiro jogar a culpa no outro. A minha falta de compreensão, a minha falta de caridade, a minha falta de amabilidade, a minha falta de tantas coisas, eu prefiro jogar no outro e sobre o outro tudo aquilo que eu não sou. Muitas vezes nós ficamos de implicância com o Exu, com Satanás, nos tornamos o demônio dos demônios, tentando explicar de onde vem a tragédia, a maldade da nossa vida, dos nossos relacionamentos, das nossas sociedades e do outro, daqueles que vivem próximos de nós também, da nossa falência e da falência do outro. E muitas vezes nós somos o culpado direto de tudo isso. E queremos achar um culpado. Queremos culpar alguém das nossas desgraças, das nossas mazelas. Olha aqueles que estão próximos de nós. A maioria sofrendo, a maioria com problemas. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para você. As nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas dores. Muitas vezes nós falamos, não cai uma folha do céu a não ser que não seja por vontade de Deus. Jogamos toda a culpa no mundo espiritual. E por outro lado, nós também falamos, mas existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é meu. Eu quem escolho o que eu vou fazer, o que eu vou caminhar. E aí eu uso esses dois polos de acordo com aquilo
que me é interessante no momento. E assim nós agimos. Quando é com o outro, eu uso de uma maneira. Quando é comigo, de outra maneira. Em geral, quando é com o outro, mas ele tem livre-arbítrio para escolher. Ele quem escolheu esse caminho de mal. Quando é comigo, mas não cai uma folha do céu, se Deus assim não permitiu e a minha vida tá ruim, minha vida tem tantas coisas ruins porque Deus permitiu. Muitas vezes não foi Deus. Muitas vezes aquele caminho não estava traçado, ou o caminho que estava traçado era outro, mas a nossa insistência de andar no errado, a nossa vontade de estar na coisa ruim e culpar alguém é tão grande que nós até esquecemos os mandamentos, os fundamentos e saímos à procura de, quem sabe, uma ossada de um animal enterrado na nossa casa para encontrar essa macumba que vai justificar tanta coisa errada. E muitas vezes a macumba, o feitiço, faz parte somente do nosso processo mental. Muitas vezes esse Exu mal que nós queremos encontrar, esse demônio mal que barra a minha vida de crescer, é somente a minha interpretação sobre a vida. É a minha interpretação sobre aquilo que eu acho bom e mal. Muitas vezes, o insucesso das minhas empreitadas, dos meus relacionamentos, são boicotados por mim, pelo meu processo, pela minha maneira de pensar, e não por uma força externa, algo que venha de fora. Tantas vezes as nossas doenças não vêm de vírus, não vêm de doenças bacterianas. Muitas vezes ela nasceu daqui, dos nossos pensamentos e veio para aqui nos causa dor. Os nossos pensamentos doentes, não é? Tantas coisas que somente nós temos o poder de fazer, o poder de mudar, o poder de alterar, mas nós queremos muitas vezes a destruição porque nós procuramos a destruição. Nós queremos essa destruição porque são os nossos pensamentos que destroem, porque eles nascem de dentro dos nossos pensamentos, do nosso pensar. E são esses mesmos pensamentos que faz com que a gente faça tantos trabalhos e trabalhos e trabalhos, tanto para destruir quanto para melhorar a nossa vida. E o trabalho que nós deveríamos fazer é interpretar a nós mesmos os nossos desejos, as nossas vontades, controlar aquilo que nós pensamos, escolher os nossos pensamentos, assim como nós escolhemos a roupa que nós usamos. Nós escolhemos a melhor roupa para colocar. Eu quero uma roupa boa, eu quero uma roupa bonita, eu quero estar bonita, uma roupa limpa, uma roupa lavada. Eu não falo de roupas novas, acabadas de tirar a etiqueta. Eu falo de algo limpo, lavado, perfumado, cuidado. Não é assim que eu escolho os meus sapatos? Não é assim que eu escolho as minhas vestimentas? E por que não escolher também os meus pensamentos? Porque eu não escolho os melhores pensamentos para vestir naquele dia, para usar naquele dia, para emanar naquele dia. Coisas ruins atraem muito mais do que coisas boas. Olha os canais na televisão, os canais que falam de guerra, de morte, de sangue, de destruição. Claro que tem mais audiência do que outros que falam sobre amor, paz, esperança, porque nós não estamos acostumados com esse processo de autocura, com o processo de que nós somos espíritos em busca de evolução e que nós temos que adquirir, nós temos que crescer do patamar em que nós chegamos para um patamar mais evoluído.
Nós precisamos adquirir valores, virtudes, sabedoria, mas isso é tão difícil, porque é tão prazeroso lidar com coisas más, com ideias más, com ideias destruidoras, principalmente se elas fizerem parte do universo do outro, do universo do meu vizinho, do universo do meu colega, do universo dos meus amigos. Eu vou ter tanto prazer em ver a destruição dele, porque eu vou acreditar que eu estou superior a eles, que eu estou em melhor posição do que eles, porque assim nós somos ensinados. Muitas vezes não é culpa direta nossa, mas assim nós fomos ensinados nessa vida, a ter inveja, a ter ciúmes, a ter raiva, a querer destruir o outro. Assim nós fomos ensinados nessa vida. E desde pequenininho nós vivemos uma competição gigantesca, uma competição imensa, em que os pais já colocam na cabeça daquela criança, daquele pequenininho, que ele tem que estar na melhor escola, que ele tem que ter as melhores notas, que ele tem que ser o melhor, porque ele tem que ter uma casa melhor, um emprego melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, filhos melhores, viagens melhores, sonhos melhores, que ele tem que ser sempre melhor que o outro. E nós não viemos para um mundo de competição. Nós viemos para um mundo em que nós temos que nos unir. Nós temos que estar juntos para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente eleve os nossos pensamentos, para que a gente evolua nesse processo. E muitas vezes o que destrói são os nossos desejos de destruição. Muitas vezes o que acaba com a nossa vida, com a vida dos outros, com os sonhos, são os nossos desejos de destruição. Nem sempre é o que está vindo de fora, mas o que está vindo de fora também é produzido pelos nossos pensamentos e os nossos desejos de maldade. Porque se alguém chegou ao extremo de fazer uma arriada, de fazer um trabalho para destruir alguém, aquilo partiu de um pensamento, de uma ideia, de uma vontade. E que pensamentos são esses de destruição o tempo inteiro? Perceba que muitas vezes nós somos o mal nas nossas vidas, dos nossos filhos, da nossa família e dos outros, porque nós somos pessoas egoístas. Fomos ensinados a sermos egoístas. Fomos ensinados a ter inveja. Fomos ensinados a não gostar da felicidade do outro. Nos disseram que a felicidade do outro é destrutiva para nós. E nós queremos que o outro se destrua para que a gente tenha prazer ou para que a gente acredite que nós estamos melhores. Assim nós crescemos, somos ensinados. E temos que mudar essa consciência. Temos que mudar esses pensamentos maus, esses pensamentos de destruição que nós temos. Veja como tudo que vem do externo nos altera. É preciso protegermos a nossa mente. Proteger a nossa mente com amor. O que nos protege são desejos bons. É o exercício do bem, é o exercício da caridade, o exercício da compaixão, vontade de justiça, vontade de elevação, vontade de evolução. Isso melhora a nossa saúde espiritual, não é? Mesmo quando a gente está doente, mesmo quando a gente está ruim, que a morte nos leve com um espírito saudável, que a morte nos encontre com um espírito saudável, uma consciência saudável. Aquele que morre feliz, aquele que morre amando, morreu de uma falência da matéria, não do espírito. Morreu porque a matéria chegou ao seu final, mas o espírito está sã, está sadio, está bom. Então, olha como é bom mantermos nossos pensamentos como fruto de vida, não como fruto de morte, como fruto de coisas boas e não como desgraça, como algo desgraçado e ruim, não é?
Então, é muito mais uma decisão de pensamentos bons, não sobre pensamentos ruins, sobre ganância, inveja, sordidez, maledicências. É uma decisão. Nossos pensamentos são como roupas que nós usamos todos os dias. E quando diz eu lhes trarei o mal, mas o mal são frutos que nós plantamos e que certamente deveremos colher, e não aquilo que alguém traz. Porque até as demandas que nos mandam, se nós estivermos bem, se nós estivermos firmes na crença, se nós estivermos unidos com o mundo espiritual e com uma consciência boa, sadia, sã, dificilmente o mal adentrará, porque não terão frestas para que o mal entre. Essa é a importância de estarmos bem, mantermos a consciência bem, uma consciência sadia, de uma consciência elevada o tempo inteiro. Essa é certamente a importância de termos pensamentos bons, consciências boas e puras, para que a gente possa ser luz na vida dos outros que estão ao nosso redor e principalmente nas nossas próprias vidas, porque se nós estivermos na escuridão, se nós estivermos emanando coisas ruins, se nós estivermos sendo fonte de coisas ruins, pensamentos destrutivos, se nós estivermos sendo fonte do que alimenta aquilo que será destruído, certamente destruiremos tudo o que está à nossa volta, porque muitos nos olham com olhar de proteção, admiração, necessidade, justiça, caridade. Muitos esperam de nós coisas que nem nós mesmos imaginamos. Olha os nossos filhos, a maneira com que eles nos olham, os nossos amigos, os nossos pais, os nossos avós. Todos esperam algo de nós e muitas vezes algo grandioso que nós nem imaginamos. Essa é a importância de sermos seres humanos bons, porque nós somos o tempo inteiro observados. E aqueles que nos observam esperam algo de nós, esperam que sejamos luz, esperam que sejamos portos seguros onde eles possam depositar suas crenças, depositar suas esperanças. Então não deixe que nenhum mal adentre a tua casa, a tua família, aos teus negócios, aos seus amigos. Sejam pessoas boas, pratiquem a bondade, assim como os espíritos praticam a bondade. Pratiquem o bem, sejam luz, e o resto lhes será dado como acréscimo. Bom, essas são as palavras de hoje. Que a nossa casa seja fruto de esperança, seja fruto de coisas boas, que Oxalá a nossa cabeça se torne como água e os nossos olhos se tornem como fontes que possam olhar, admirar e trazer sempre coisas boas, produzir sempre coisas boas daqueles que de nós esperam. Que Oxalá abençoe a todos vocês, abençoe a todos nós. Fiquem todos na paz divina. Uma boa semana para todos vocês. Compartilhem os nossos vídeos, chamem os amigos, convidem os amigos para que a gente possa crescer essa rede de coisas boas, porque espiritismo e espiritualidade não fala somente de rituais ou de práticas ritualísticas. Falam principalmente sobre caminhos de vida, condução de vida, pensamentos, consciência e coisa boa sempre.
Que Oxalá abençoe a todos vocês. Fiquem na paz divina. Axé.